Fala, minha rapaziada, dia 18 de janeiro, domingão com excelentes jogos para a gente poder trabalhar. Selecionei 7 jogos para a gente trabalhar, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa sua curtida aí para dar aquela fortalecida pro Coringa, beleza? Tamo junto. Vamos ao que interessa, domingão. Selecionei 7 jogos aqui para comentar com vocês, ó. Selecionei esses 7 jogos: Atlético de Madrid, Alavés, Torino e Roma, Alanya-Spor e Fenerbahçe, Lyon e Brest, Milan e Lecce, Real Sociedade, Barcelona e Vitória de Guimarães e Porto, beleza? Então tem campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato turco, campeonato francês, campeonato espanhol, para a gente poder trabalhar aí, porque esse domingo também promete bastante, assim como o sábado prometeu e vai entregar, já entregou na verdade, e esse domingo tem tudo para a gente sair lucrativo também. Beleza? Vamos começar com o Atlético de Madrid e Alavés, campeonato espanhol. Atlético de Madrid favorito, ó. Atlético de Madrid favorito para esse jogo. Quarto colocado, fez 34 gols, sofreu 17 com 38 pontos, está buscando aí a terceira colocação. Se vencer esse jogo, encosta bastante, fica com o mesmo número de pontos do Villarreal, porém o Villarreal tem um jogo a menos, e vai enfrentar o Alavés, que é o 16º colocado, lutando contra o rebaixamento. Vamos ver como o mercado está se comportando. Olha lá, a odds 1,37 para o Atlético de Madrid vencer e a odds 11,5 contra a vitória do Alavés, que é o que eu quero trabalhar, porém, como eu já falei para vocês, essa odds contra a vitória da zebra de 10 para cima, a gente já tem que tomar um cuidado maior. Só vale a pena entrar quando essa odds está de 10 para cima se o favorito tiver amassando muito, ganhando a segunda bola, finalizando bastante, pressionando bastante, com uma pressão alta, aí vale a pena entrar. Se não tiver com esse cenário de jogo, a gente não entra e aí a gente busca essa odds 1,37 valorizar. Essa odds 1,37 chegando a 1,50, a gente entra a favor da vitória do Atlético de Madrid, buscando o gol do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid faz o gol e a gente fecha a posição, que é o que eu vou buscar. Se o Atlético de Madrid estiver muito bem nesse jogo, se essa odd chegar a 1,50, eu vou entrar a favor da vitória do Atlético de Madrid. Porém, se o Atlético de Madrid estiver amassando muito, eu nem vou esperar essa odds valorizar. Eu vou entrar aqui nessa odds 11,5 contra a vitória do Alavés, buscando o gol do Atlético de Madrid também. Porém, como eu já falei para vocês, e lembrem, eu não faço pré-jogo. Pré-jogo não dá resultado para ninguém. Todas as minhas entradas é no ao vivo, eu faço uma leitura de pré-jogo, em qualquer jogo eu faço a leitura de pré-jogo. Se a minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, eu realizo uma entrada. Por exemplo, nesse jogo do Atlético de Madrid, eu tenho a minha leitura de que o Atlético de Madrid vai vencer esse jogo, tem um time melhor, tem um elenco melhor, joga dentro de casa, é muito mais forte do que o Alavés. Ou seja, se essa odd chegar a 1,50, eu vou entrar a favor da vitória do Atlético de Madrid. Se o Atlético de Madrid estiver amassando muito, não deixando a Alavés jogar, eu vou entrar nessa odds 11,5 aqui contra a vitória do Alavés. Sempre buscando o gol do favorito, tanto a favor da vitória do Atlético de Madrid, tanto contra o Alavés, que é a zebra. O Atlético de Madrid faz o gol, a gente fecha a posição e não tem problema nenhum. Se o Alavés fizer o gol, a gente fecha a posição no head. Não tem problema nenhum, a gente toma esse head e vai para a próxima, beleza? O trader é assim, não pode hesitar. Tanto para entrar na posição, quanto para sair da posição. Tanto no green como no head. A gente não pode vacilar. Sabe por quê? Se o Alavés faz 1-0, a gente tem que fechar a posição. Mas aí a gente pensa, não, eu vou ficar na posição porque o Atlético de Madrid vai empatar. E se o Alavés fizer 2-0? A nossa margem de head ela vai muito para cima, vai ser muito alta. E aí não é o que a gente quer, não vale a pena. Beleza? Mas para esse jogo é isso. Vamos esperar ali 10, 15 minutinhos de jogo para ver como o Atlético de Madrid vai se comportar. Se tiver muito bem, a gente entra contra a vitória do Alavés. Beleza? Se não tiver muito bem, se tiver só com posse de bola, se tiver finalizando pouco, a gente espera essa odds de 1,37 valorizar, chegar a 1,50 e aí a gente entra a favor da vitória do Atlético de Madrid. Beleza? Ainda sobre o Campeonato Espanhol, vamos falar agora do Real Sociedad e Barcelona. Barcelona líder do campeonato aí, 4 pontos à frente do Real Madrid. Vai enfrentar a Real Sociedade, que é a 11ª colocada,
com 21 pontos, fez 24 gols, sofreu 27. Barcelona fez 53 gols, um absurdo também, em apenas 19 jogos, 53 gols e sofreu 20. Barcelona é favorito para esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando aí nesse jogo. Olha lá. A vitória do Barcelona está pagando 1,59 e a vitória da Real Sociedade 5,7. E o contra o Lei Real Sociedade, contra a vitória da Real Sociedade, está pagando 6,2. É um odds que eu gosto bastante. Então é aquele cenário. Vamos esperar 10, 15 minutinhos de jogo. Se o Barcelona estiver bem, com posse de bola, pressionando bastante, que é o estilo de jogo do Barcelona, ter posse de bola, finalizar bastante, pressionar a saída de bola. Se o Barcelona estiver assim, eu vou entrar contra a Real Sociedade. Nunca é fácil jogar na casa do Real Sociedade. A verdade é essa. Nunca é fácil jogar na casa da Real Sociedade. Porém, o Barcelona é muito favorito, líder do campeonato. Se essa minha leitura de pré-jogo se confirmar no ao vivo, eu vou entrar contra a vitória da Real Sociedade nessa odd de 6,2. Beleza? Vamos falar agora de campeonato italiano, galera. Torino e Roma. Jogo bom. A Roma, quinto colocado, fez 24 gols, sofreu 12. Tem 39 pontos, vai enfrentar o Torino, que é 12º colocado. Fez 21 gols, sofreu 32 e tem 23 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí para esse jogo. Acredito que a Roma, apesar de jogar fora de casa, vai ter um leve favoritismo também nesse jogo. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Aproximar mais um pouco. Agora melhorou. Olha lá. A vitória da Roma está pagando 2,12 em odds boa. Muito boa, né? Por sinal, para trabalhar a favor da vitória da Roma. E o Torino pagando 4,2, a vitória do Torino. E o Lei Torino contra a vitória do Torino, 4,5. Beleza? Cara, aqui para esse jogo, vamos esperar como a Roma vai se comportar. Porque dependendo de como a Roma se comporte, se estiver muito bem no jogo, pressionando próximo do gol, é muito tranquilo entrar a favor da vitória da Roma nessa odd de 2,12, que tá excelente, cara. Tá excelente. Tá excelente. Se a Roma estiver muito bem, a gente entra a favor da vitória da Roma, buscando o gol da Roma. A Roma faz o gol e aí a gente fecha a posição com a margem de lucro aí, acredito que pode ser de 55, 60% de lucro sobre a stake. Caso a gente entre nessa posição aqui, 12,12, 2,12 a favor da vitória da Roma e a Roma abra o placar, né? Eu acredito que a margem de lucro é essa, 55 a 60%. Entendeu? Mas não é um jogo fácil, o Torino em casa é difícil, apesar de não estar fazendo uma boa campanha, mas é difícil. A Roma não tem esses elenco todo, mas é um time melhor do que o Torino, isso é fato. Então vamos ver como a Roma vai se comportar. Se estiver muito bem no jogo, a gente entra a favor da vitória da Roma nessa odd de 2,12. Beleza? Ainda sobre o campeonato italiano, Milan e Lecce, aqui o Milan é muito favorito, segundo colocado, com 33 gols feitos, 16 gols sofridos e 43 pontos. Vai enfrentar o Lecce, que briga lá na zona de rebaixamento, ó, como vocês podem ver. 17 pontos em 20 jogos, fez 13 gols, apenas 13 gols e sofreu 28 gols. Vai enfrentar o Milan lá no San Siro, na casa do Milan. O Milan então é muito favorito para esse jogo. Selecionei o jogo errado. O Milan é muito favorito para esse jogo. Acredito que o Milan vai confirmar esse favoritismo e vai vencer esse jogo sim. Acredito que o Milan vai vencer esse jogo. Vamos ver como o mercado está se comportando nesse jogo. Olha lá. Milan pagando 1,31 para vencer, já o Lecce pagando 15. E o Lecce 16,5. Eu não vou trabalhar nessa odds 16,5. Não vou trabalhar. Muito alta mesmo. E o Milan ultimamente não tá essas coisas todas. Segundo colocado no campeonato italiano, mas também não tá essas coisas todas. Então vou esperar essa odds do Milan valorizar, chegar a 1,50. Se o Milan estiver pressionando bastante, finalizando bastante. Não tem outra se tiver nesse cenário, eu vou entrar. Mas também, se não tiver nesse cenário, nesse jogo, eu prefiro ficar de fora, galera. Prefiro ficar de fora, eu não entro nessa odd de 16,5 nesse jogo. Milan é favorito? É favorito. Se essa odd chegar a 1,50 e o Milan estiver bem no jogo, eu vou entrar.
Caso contrário, se não estiver bem no jogo, não tem problema nenhum, eu não faço nada nesse jogo. E não tem problema, galera. A gente não precisa trabalhar em todos os jogos, não. Não precisa trabalhar. Se o jogo não estiver bom, vai fazer o que no jogo? Vai arriscar seu capital ali para você poder perder? Jamais. A ideia não é essa. Se o jogo não estiver bom, a gente sai do jogo, para de assistir o jogo, vai assistir outro jogo que esteja mais interessante, beleza? Mas nesse caso, se o Milan estiver bem no jogo e essa odd chegar aos 50, eu vou entrar a favor da vitória do Milan. Não trabalho nessa odd de 16.5 aqui contra a vitória do Lecce. A não ser que o Milan esteja amassando muito, não deixando o Lecce jogar. Mas acredito que seja meio difícil. Milan, acredito que vai vencer, vai confirmar seu favoritismo, mas não acredito que vai ser um amasso, não. Vamos falar agora de campeonato turco. Turco, galera, Alanyaspor contra o Fenerbahçe. Fenerbahçe, segundo colocado aí, apenas 3 pontos de diferença para o Galatasaray, a disputa muito acirrada, campanhas praticamente parecidas, olha lá. O Galatasaray tem 17 jogos, 42 pontos, Fenerbahçe 17 jogos, 39 pontos. Os dois têm o mesmo número de gols feitos. O Galatasaray tem uma defesa melhor, mas apenas 2 gols. Tomou 2 gols a menos que o Fenerbahçe. Vai enfrentar o Alanyaspor, que é 10º colocado, com 21 pontos, 16 gols feitos e 15 gols sofridos. Mas apesar do Fenerbahçe jogar fora de casa, o Fenerbahçe é muito favorito para esse jogo. Tem uma equipe muito melhor, muito melhor do que o Alanyaspor. Então acredito que o favoritismo aí do Fenerbahçe vai se concretizar nesse jogo. Olha lá, a odds do Fenerbahçe já tá boa, pagando 1.58, uma excelente odds. Uma excelente odds. Essa odds aqui, 85 contra a vitória do Alanyaspor, tá errado. Tá errado, não tem como. 85. Acredito que eles vão consertar, até porque, pô, ninguém vai entrar nessa odds aqui, praticamente. 85 é uma odds absurda, muito alta. Tá errado isso aqui, eles vão consertar. Mas o Fenerbahçe é favorito pro jogo. Se o Fenerbahçe estiver muito bem, essa odds 1.58 a favor da vitória do Fenerbahçe já tá excelente. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente poder entrar buscando o gol do Fenerbahçe. É claro. Vamos esperar ali 10, 15 minutos de jogo. Como falei para vocês, todas as nossas entradas são ao vivo. A gente faz a leitura de pré-jogo, a gente estuda o jogo antes de começar. Porque com o jogo rolando, se aquilo que a gente leu antes do jogo se confirmar, a gente concretiza no ao vivo. A gente faz a posição no ao vivo. E aí, se o Fenerbahçe estiver muito bem, pressionando bastante, finalizando bastante, eu vou entrar a favor da vitória do Fenerbahçe nessa odds 1.58. Beleza? Vamos falar de campeonato francês. Lyon contra o Brest. Menino Eder que tá lá no Lyon, né? Estreou fazendo gol. Muito bom. Torço muito por ele. Acredito que tem tudo para dar certo aí no Lyon. Lyon, quinto colocado, com 17 jogos, 30 pontos, 25 gols feitos, 17 gols sofridos. Vai enfrentar o Brest aí, que é o 11º colocado. 23 gols feitos, 27 gols sofridos, 22 pontos. Vamos ver como o mercado está se comportando aí nesse jogo. Mas acredito que o Lyon tem um certo favoritismo, até porque joga dentro de casa. Joga dentro de casa. Beleza? Olha lá, como vocês podem ver, o Lyon está pagando a odds 1.68 para vencer o jogo. E o Brest 5.5. E o Lei Brest, contra a vitória do Brest, está pagando a odds 6. Uma odds muito boa para a gente poder trabalhar também. Então, se o Lyon estiver bem no jogo, se o Lyon estiver bem com posse de bola e finalizando, eu vou entrar a favor da vitória do Lyon nessa odds 1.68. Mas se o Lyon tiver, pressionando bastante, marcando em cima, sufocando o Brest não conseguindo chegar no ataque, eu vou entrar sim nesse Lei Brest contra o Brest nessa odds 6, buscando o gol do Lyon. A gente entrando no back Lyon, a gente tá buscando o gol do Lyon, obviamente, e entrando contra a vitória do Brest nessa odd 6, a gente tá buscando o gol do Lyon também, beleza? E aí o Lyon faz o gol, a gente fecha a posição, garante o nosso lucro, beleza? Para esse jogo é isso. E para fechar, galera, vamos falar do Campeonato Português. Vitória de Guimarães contra o Porto. Porto é líder do campeonato com 7 pontos de vantagem aí para o Sporting. A campanha do Porto está muito boa, excelente na verdade. Em 17 jogos fez 36 gols e sofreu apenas 4 gols. A melhor defesa do campeonato.
pô, vai enfrentar o Vitória de Guimarães, que é o 7º colocado, com 17 jogos, 18 gols feitos e 22 gols sofridos e 25 pontos. Pô, o Porto é muito favorito para esse jogo, tem uma defesa muito forte e chegou nada mais nada menos que Thiago Silva lá, né? Já estreou muito bem, foi um dos melhores na partida, inclusive na estreia, e vai enfrentar o Vitória de Guimarães mesmo fora de casa. O Porto é muito favorito. O Porto tá pagando uma odds 1.46 para vencer o jogo, 1.47 atualizou aqui. E o Vitória de Guimarães 8.2 para vencer o jogo. Não acredito que o Vitória de Guimarães vai vencer esse jogo. Beleza? Se o Porto estiver muito bem, que acredito que vai acontecer, se o Porto estiver pressionando bastante, eu vou entrar contra a vitória do Guimarães nessa odds 8.8, buscando o gol do Porto. Beleza? Acredito que o Porto vai vencer esse jogo. Pô, 36 gols feitos, 4 gols sofridos, melhor ataque, melhor defesa. Acredito que o Porto vai vencer esse jogo. E aí, no ao vivo, vamos esperar aqueles velhos 10, 15 minutos. Se o Porto estiver bem, a gente entra nessa odds 8.8 contra a vitória do Guimarães. Fechou, galera? Para esse domingão é isso. Jogos bons, jogos que dá pra gente trabalhar, jogos que dá pra gente lucrar bastante. E vamos tomar bastante cuidado. O trader requer muito cuidado. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, deixar o seu like aí para dar aquela fortalecida e que Deus abençoe e nos proteja, beleza? Bora!